Olá, tudo bom com vocês? Eu sou João Felipe, estou aqui para mais um vídeo da nossa série Guia do Peregrino da JMJ 2023 em Portugal. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre transporte em Portugal, como organizar os seus deslocamentos no país durante a JMJ 2023. Mas antes de começar esse assunto, eu quero falar de duas coisas muito importantes com você. E a primeira é aquela dica que eu já dei para vocês aqui algumas vezes sobre a conta digital no banco Wise. Vou deixar o meu link aqui na descrição do canal e você, a partir desse link, pode abrir a sua conta e você vai ganhar 15 libras em desconto nas suas operações financeiras dentro do aplicativo. O Wise é um banco digital muito seguro, conhecido aqui na Europa e também fora da Europa, onde você pode fazer transferências da sua conta tradicional em reais para a conta em reais do Wise e dentro do aplicativo transformar esse dinheiro em euro para poder viajar com segurança sem precisar transportar uma grande quantidade de dinheiro em cash. Porque hoje em dia a gente tem muito risco de perder esse dinheiro, de ser assaltado, de acontecer alguma coisa, não sei. Tudo pode acontecer numa viagem. Evitar esse tipo de imprevisto é a melhor solução para você não ter dor de cabeça e ficar na mão na Europa durante a sua viagem para a JMJ em Portugal. E a segunda coisa que eu gostaria de falar com vocês é que no final desse vídeo eu vou disponibilizar para todos aqueles que acompanharam a nossa série um e-book com todas as dicas de tudo aquilo que foi falado aqui nessa série de vídeos e também outras dicas para você poder organizar a sua viagem para a JMJ 2023 em Portugal. E também nesse e-book vai ter um bônus, que é o tema do nosso próximo vídeo, que é sobre como aproveitar a sua vinda para a JMJ 2023 e visitar também outro país ou outros países aqui na Europa. Muitas pessoas têm procurado na minha consultoria porque querem organizar uma viagem sensacional na JMJ e também depois da JMJ em outros países aqui da Europa. Então, se você também está na mesma situação, esse é um primeiro passo. O e-book vai te ajudar a dar o start nessa organização e depois, se você tiver necessidade, você pode contar comigo também. Os meus serviços estão à sua disposição. Como eu disse, o tema do vídeo de hoje são os transportes em Portugal. Como organizar o seu deslocamento no país durante a JMJ 2023. E muitas pessoas me procuram, até mesmo na consultoria, porque pensam que o sistema de Portugal é um sistema de transporte muito complicado. A primeira coisa que você tem que ter presente é que enquanto peregrino, durante a Jornada Mundial da Juventude, você vai ter direito, pela sua inscrição no pacote da jornada, a um cartão navegante, que é um cartão de transporte público, que te dará acesso a todo o sistema de transporte na Lisboa metropolitana, tá? Então, Lisboa, Grande Lisboa, Setúbal e Santarém. E com esse cartão navegante você vai ter acesso a todo o sistema de transporte público metropolitano de Lisboa e dessas outras regiões, Santarém e Setúbal, que engloba trem, metrô, ônibus, elétrico, que são os nossos bondinhos, e também o sistema de barcos, que liga Lisboa a Seixal, Lisboa a Almada, enfim, todo o sistema de transporte público de barcos também estará incluído também na sua carta navegante. E essa já é uma primeira pista de como você vai começar a organizar os seus deslocamentos dentro da cidade de Lisboa. Depois, com a ajuda do Google Maps, você vai traçar o seu ponto de partida ao seu ponto de destino e ele vai te dar as melhores opções, seja de ônibus, de metrô, de trem, de barco, etc., para poder chegar aonde você quer chegar. E falando em aplicativo, você sabe que para usar a internet em Portugal, você vai precisar comprar um chip que te dá acesso ao pacote de dados em Portugal. Aquele que eu recomendo mais é o pacote de turismo da Mel. Então, se você chega em Portugal, no aeroporto ou em qualquer banquinha de jornal, ponto de venda, você pode pedir um chip da Mel que custa entre 8 a 10 euros, mais ou menos, e que te dá acesso 30 dias a um pacote de dados de 5, 10 gigas, eu não sei exatamente, mas vocês podem pesquisar aí na internet. Geralmente é o pacote mais vantajoso para quem vem para turismo para mais ou menos um mês. Existem outras opções, inclusive algumas opções muito boas, como o Olafly, que é um site que te fornece um eSIM digital e que você pode ativar saindo da sua casa para chegar já no país com internet. Essa internet ela funciona por 7, 15, 30 dias na Europa toda e você pode comprar esse chip digital estando aí no Brasil pelo site da Olafly. E dentro desse contexto de transportes em Portugal, você precisa pensar com um pouco mais de atenção sobre os seus deslocamentos para fora da região metropolitana de Lisboa. Se você for sair da zona permitida de utilização do seu cartão que vem na sua inscrição como peregrino da JMJ, você precisa comprar um ticket do sistema de trem ou de ônibus para utilizar esse meio de transporte. Caso você entre no trem para uma destinação que não está inclusa no seu pacote de viagem, você muito provavelmente vai tomar uma multa das autoridades do país.
E para evitar esse tipo de situação, planejamento e organização são as melhores soluções para que você saiba exatamente quais são os tickets que você vai precisar comprar para fazer visitas que estão fora da zona do seu pacote de transporte. E como funciona? É a pergunta que vem na sequência. Se você for utilizar o sistema de trens do país, você precisa consultar no site da CP, que eu também vou deixar aqui na descrição do vídeo, qual é o seu destino e qual a sua destinação e quanto custa esse pacote. Se o trem for um trem de tarifa fixa, você pode deixar para comprar esse ticket antes de embarcar na estação de embarque. Mas se o trem for um trem de tarifa variável, é necessário que você compre esse ticket com antecedência, pois a tarifa variável, como o próprio nome já diz, muda. Então, quanto mais perto da viagem, mais cara a tarifa fica. Geralmente, saindo da região metropolitana, todos os trens são trens de tarifas variáveis. Eu te aconselho a comprar os tickets de trem com uma certa antecedência de 3 meses antes da data da utilização desse ticket. Porém, o trem não é a única solução para se deslocar pelo país. E muitas vezes também não é a melhor solução para se deslocar pelo país. Por quê? Porque em Portugal, muitas cidades, muitas estações que dão acesso a certas cidades ficam longe da cidade. Então, além do trem, você precisa de um outro tipo de transporte para chegar até a cidade em questão. Como, por exemplo, muitas praias do litoral sul de Portugal, da região do Algarve. Então, se você pega um trem de Lisboa e vai para a região de Albufeira, essa estação da cidade de Albufeira, ela fica a 10 quilômetros do centro da cidade. E, muitas vezes, o acesso por transporte público não é tão simples. Então, necessariamente, você precisa pegar um táxi da estação até a cidade. E isso vai tornando a sua viagem um pouco mais onerosa. Então, a dica que eu dou sempre para as pessoas e para os meus clientes, nos meus atendimentos de consultoria, é que você faça pesquisas comparativas de todos os modais de transporte possível para aquela destinação em questão. O que isso significa, João Felipe? Significa que você precisa pesquisar quanto custa a passagem de trem, de ônibus e se tem outro tipo de transporte que é possível. Por exemplo, de Lisboa para Porto é possível também fazer de avião. Você precisa verificar o preço, você precisa verificar a destinação, ou seja, aonde que esse transporte ele vai te deixar no final das contas, aonde fica a estação, ainda nesse exemplo de Albufeira, aonde fica a estação, é perto da cidade, não é perto da cidade, e a terceira coisa que você precisa avaliar é como é que você vai fazer para chegar dessa estação, desse aeroporto, até a sua destinação final, que é o seu hotel ou o lugar que você vai visitar. Então, essas 3 coisas você precisa levar em consideração com seriedade, porque muitas vezes você vai descobrir que o trem e o ônibus, eles fazem o trajeto no mesmo tempo, mas o trem, ele é muito mais caro do que o ônibus, e o ônibus, muito provavelmente, ele vai te deixar mais perto do centro da cidade do que o trem, porque, como eu disse, as estações de trem costumam ser um pouco afastadas da cidade em Portugal. Claro, existem exceções, minha gente. Lisboa, o trem para dentro da cidade. Porto, o trem para dentro da cidade. Mas eu não estou falando dessas cidades. Estou falando de cidades menores, de outros lugares onde não tem essa facilidade que se tem nos grandes centros, como Lisboa, Porto, Braga, entre outros. Então existe um aplicativo que faz um comparativo entre os modais de transporte disponíveis naquela região, que é um aplicativo chamado Omio, que eu vou deixar o link também aqui na descrição do vídeo para vocês. E esse aplicativo ele te dá as opções em avião, em trem e ônibus, e você pode comparar a relação de preço desses 3 modais de transporte. E depois disso você vai avaliar, como eu disse, aonde que ele te deixa no final das contas, para você ver se é perto do teu hotel, da tua destinação final, da tua atração que você vai visitar ou não. Lembrando que o Google Maps sempre é muito importante para o seu comparativo, então sempre pesquisa a sua destinação lá, que às vezes até existem outras possibilidades que a Omio não apresenta, mas que a Google Maps apresenta como possibilidade de transporte. Depois que você chegar à conclusão se você vai optar pelo trem ou pelo ônibus, se for o trem, eu já falei para vocês como é que funciona para fazer as emissões, em caso de tarifa fixa e em tarifa variável. E se for o ônibus, você vai entrar no site da companhia que vende os tickets de ônibus, pode ser Flixbus, Alce e outras companhias que trabalham em Portugal. Você vai entrar no site da companhia e você vai comprar esse bilhete com antecedência. Por quê? Porque se você deixar para comprar o bilhete na hora, muito provavelmente ele vai ser mais caro do que o bilhete comprado com antecedência. Principalmente em plataformas como a Flixbus. É uma coisa bizarra, assim, se você compra com antecedência, você chega a pagar num trecho, sei lá, de Lisboa a Porto, 9 euros, e se você compra na hora, você chega a pagar 30 euros, 40 euros. Então, assim, é uma diferença muito grande, então aconselho fortemente
fortemente que você faça um planejamento, que você saiba o que você vai fazer cada dia, que você compre o seu ônibus com antecedência para os lugares onde você vai visitar. E levando todos esses pontos em consideração, tenho certeza que você vai encontrar um meio de transporte que satisfaz as suas necessidades e que te leva até a tua destinação. Todas as destinações que eu mostrei para vocês têm acesso com o transporte público, seja o transporte público oficial das cidades, seja o transporte de companhias de rodoviária como a Flixbus, a Alsa, entre outros que trabalham em Portugal. E a última dica que eu queria deixar para vocês em relação ao deslocamento entre as cidades em Portugal é a questão da emissão do seu ticket. Muitas vezes, quando você comprar o seu ticket, você vai ter o comprovante digital no seu telefone, no seu e-mail ou no aplicativo que você usou para comprar. E geralmente, esse comprovante digital no seu aplicativo ou no seu e-mail, ele é suficiente para o seu embarque. Porém, existem alguns lugares que pedem para que o comprovante seja impresso. Então, por via das dúvidas, se você fez o seu planejamento antes de sair de casa, antes de viajar do Brasil para Portugal, aproveite e imprima todos os comprovantes que forem necessários para que você não tenha dificuldade de embarcar em nenhum dos meios de transporte que vão ser necessários para que a sua viagem corra bem. Mas se não for possível ou se for alguma coisa que você comprou de última hora, geralmente o digital ele vai ser suficiente. Então, recapitulando, a nossa estratégia é a seguinte: pesquisar, comparar e comprar com antecedência. Seguindo esses 3 passos, eu tenho certeza que você vai conseguir organizar um ótimo planejamento de viagem e que a JMJ 2023 vai ser inesquecível na sua vida, tanto pelos eventos da organização da jornada com o Papa Francisco, quanto pelas outras coisas e as outras maravilhas que você vai conhecer nesse país incrível que é Portugal. E se você ficou comigo até o final desse vídeo, você está elegível para receber o meu e-book, o Guia do Peregrino na JMJ 2023. Basta fazer a solicitação do seu e-book no meu Linktree, que eu vou deixar disponível também aqui nos comentários do vídeo. E se você está gostando desse conteúdo da JMJ, não deixe de se inscrever no canal, não deixe de me seguir também nas redes sociais, no Instagram, @JoãoFelipeMJ, e nós nos vemos para o vídeo bônus que sai na semana que vem. Tchau!